Hoje algo sobrenatural aconteceu. Maria apareceu e com ela veio um aviso, uma promessa, um chamado. Essa é uma daquelas mensagens que não acontecem por acaso. Se você está aqui, é porque Deus te trouxe e Ele quer falar com você. Mas antes de continuar, se inscreva agora neste canal. Você não pode caminhar sozinho. Aqui, a fé é alimentada todos os dias. Junte-se a essa comunidade de oração, onde milagres acontecem, vidas são tocadas e corações encontram descanso. Ative o sininho. Não perca as próximas mensagens que podem transformar a sua alma. Agora respire fundo, porque se você abrir o coração, essa pode ser o ponto de virada na sua vida espiritual. Fique até o fim. Deus reservou algo só para você neste vídeo. E talvez o céu toque a terra mais uma vez. Meu irmão, minha irmã, imagine só o céu se abrindo sobre nós em plena manhã, como se Deus estivesse sorrindo para a terra. Foi assim que tudo começou. A missa ainda ecoava seus últimos cânticos dentro da Basílica de Aparecida. E lá fora, algo além do entendimento humano se revelava. Uma luz suave, mas poderosa, começou a brilhar sobre a cúpula sagrada. Não era sol, não era reflexo. Era uma silhueta luminosa, e não qualquer forma. Tinha o manto, os braços estendidos, o semblante de mãe. Parecia Nossa Senhora Aparecida, a mesma que apareceu entre redes de pescadores, agora se manifestando nos céus, diante da fé católica inteira. Era como se o céu tocasse a terra, e ninguém ali conseguiu desviar o olhar. Padre José foi o primeiro a ser chamado. Um zelador correu até ele sem palavras, apontando para cima com os olhos marejados. Ao sair da basílica, o sacerdote parou, tirou os óculos e caiu de joelhos. É ela, ele murmurou. Não havia mais dúvida. O que seus olhos viam, seu coração já havia sentido. A aparição mariana não era uma visão privada, mas uma manifestação divina aberta aos céus de todo o Brasil. E como nos antigos relatos bíblicos, como a sarça ardente de Moisés, Êxodo 3:2, ali estava algo que queimava sem consumir. Uma presença viva. Cada fiel que saía do templo se rendia ao mesmo gesto. Mãos no peito, olhos no alto, lágrimas sem vergonha. A notícia se espalhou como fogo entre os galhos secos. E mesmo sem redes sociais, sem notificações ou alertas, as pessoas vinham. Moradores locais desciam correndo das ladeiras. Peregrinos que estavam a quilômetros voltavam, guiados por algo maior que eles mesmos. Era a espiritualidade popular ganhando forma, transbordando as paredes da basílica e ocupando o céu. Foi nesse momento que a cidade parou. Não por medo, mas por reverência. A aparição era um convite à comunhão religiosa, à reconciliação dos corações, à esperança renovada de um povo que ainda acredita. Algo havia mudado na atmosfera. Um calor suave invadiu os corpos. Era a presença da mãe. Entre os que chegaram às pressas estavam também jornalistas, curiosos, padres, pastores, estudantes, comerciantes. A pluralidade era tamanha que só podia ser obra do Espírito Santo. Era como se cada pessoa tivesse sido convocada pessoalmente por Deus. E cada um, ao olhar para o céu, sentia como se estivesse em seu próprio quarto secreto de oração. Mateus 6:6. Mesmo em meio à multidão, não havia barulho nem gritos, apenas silêncio, suspiros e uma paz indescritível. Parecia que o tempo havia parado, e o que antes era cotidiano se tornava eterno. Não era só uma experiência mística, era um chamado ao arrependimento, à entrega, à transformação espiritual. E talvez você esteja se perguntando, mas e se fosse comigo? E se eu visse o céu se abrir diante dos meus olhos? Meu querido, minha querida, todos os dias o Senhor nos convida a essa mesma revelação, não no alto da basílica, mas no altar do nosso coração. A aparição foi real, sim, mas mais real ainda é o que ela provoca. Fome de Deus, desejo de santidade, vontade de perdoar, de começar de novo. Como quando Jesus transfigurou-se diante dos discípulos no monte, Mateus 17:2.
também nós somos convidados a subir e ver a glória. A manifestação divina ali em Aparecida foi só um reflexo do que Deus deseja fazer com cada um de nós. Hoje, se abrirmos os olhos certos, também veremos a luz. Foi como se o tempo se ajoelhasse junto com o povo. Em questão de minutos, a passarela da fé, que tantas vezes já viu lágrimas, promessas e cantos de gratidão, se encheu com mais de 25 mil pessoas. Homens, mulheres, crianças de todas as idades, vindos de diferentes estados, foram atraídos como por uma força invisível. Não uma curiosidade humana, mas um ímã celestial. E ali estavam todos, paralisados, não de medo, mas de assombro sagrado. A silhueta luminosa sobre a cúpula da Basílica de Nossa Senhora Aparecida continuava visível, inalterada, como se pairasse entre o céu e a terra. Era um desses momentos em que a fé católica não se explica com palavras, mas com lágrimas e silêncio. Quem olhava via mais do que luz, via paz, via ternura, via esperança. O manto que cobria a figura celeste parecia ondular levemente, embora não houvesse vento. Os braços estendidos lembravam o gesto da própria Virgem Maria aos pés da cruz, acolhendo todos os filhos, mesmo os que ainda não a conhecem. E o silêncio. O silêncio. Não era ausência de som, mas presença de reverência. Aquele tipo de quietude que só se ouve nos momentos em que o sagrado se faz presente. Como quando Elias ouviu Deus no sussurro suave. 1 Reis 19:12. Foi exatamente assim. Um sussurro que tocava a alma e fazia as multidões se calarem diante do inexplicável. Havia crianças nos ombros dos pais, idosos apoiados em bengalas, com os olhos marejados, jovens que pararam de tirar selfies e simplesmente se ajoelharam. Todos estavam tomados por algo que só o Espírito Santo poderia provocar. Um senso de unidade que não dependia de bandeiras, doutrinas ou cargos. Ali, naquela multidão paralisada pela aparição mariana, o que reinava era a comunhão religiosa. Um momento em que o céu se curvava sobre o Brasil, como se a própria Nossa Senhora Aparecida estivesse dizendo: eu estou com vocês. Uma união nacional nascida da fé, uma manifestação divina viva e palpável. Nenhum tumulto, nenhum empurra-empurra, nenhum acidente. Em meio a 30 mil pessoas, houve apenas ordem, paz e sintonia espiritual. Isso por si só já era um milagre. A multidão parecia respirar no mesmo ritmo. E até os que não conseguiam ver nitidamente sentiam algo diferente no ar. É como se os céus estivessem dizendo: aqui eu habito. Salmo 22:3. O acontecimento se desenrolava como um capítulo bíblico ao vivo, diante de um povo que, tantas vezes machucado, agora se via envolto por um abraço do céu. E o mais belo: ninguém queria sair. Todos sabiam que estavam diante de um fenômeno inexplicável, um daqueles momentos em que o véu entre o visível e o invisível se rasga por um instante. E talvez você, ao ouvir isso agora, esteja pensando: como eu gostaria de ter estado lá. Mas eu te digo, o mesmo Deus que se manifestou diante daquela multidão está disponível neste exato momento, aí onde você está. Ele continua buscando corações rendidos, olhos atentos, espíritos sedentos. A cura milagrosa que tocou aquela cidade pode tocar sua casa. O menino autista que começou a cantar a Ave Maria foi apenas um símbolo do que Deus ainda deseja liberar em muitas vidas. Libertação, reconciliação, renovo. A multidão de Aparecida foi paralisada pela visão, mas você pode ser movido hoje pela fé. Foi quando os celulares começaram a subir, mãos trêmulas, olhos marejados, corações batendo acelerado, todos tentando registrar o milagre. Mas, para a surpresa de todos, os aparelhos não respondiam. Câmeras travavam, telas apagavam, vídeos sumiam segundos após serem gravados. Até as emissoras de jornalismo religioso presentes com equipamentos profissionais se viram impotentes. Uma equipe da TV oficial da Basílica tentou 3 câmeras diferentes e nenhuma captava a imagem luminosa. Era como se o milagre dissesse: não me capture, me contemple.
Porque há coisas que o céu revela só para quem olha com o coração. A jornalista Mariana, veterana e pouco inclinada a exageros, foi uma das primeiras a relatar o inexplicável. Eu via com meus olhos, mas nada aparecia na tela. Era como se a luz dela recusasse ser registrada. Tecnicamente impossível, disse. E quem estava ali sentiu. Não era falha humana, era uma falha tecnológica permitida por algo maior. Uma forma divina de proteger a sacralidade da aparição mariana. Afinal, a fé católica nos ensina que há mistérios que só se acessam pelo Espírito, como quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios 12:4. Imagine só, em plena era da superexposição, Deus nos chama ao segredo. Em um mundo viciado em registros, fotos e provas, o céu nos ensina o valor do invisível. O que aconteceu sobre a Basílica de Nossa Senhora Aparecida foi uma experiência mística à moda antiga. Olhos abertos, mãos estendidas e silêncio sagrado. Nada mais. Talvez, como Jesus disse a Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. A imagem estava lá, visível a todos, mas inacessível às lentes. E isso não diminuiu sua força. Ao contrário, aumentou ainda mais a reverência. Era como se cada um ali fosse convidado a guardar o que viu dentro do peito, e não na memória do celular. Os repórteres tentaram entrevistar pessoas, mas muitos apenas choravam ou sorriam. Alguns nem conseguiam falar. Outros só diziam: foi real, eu vi. O fenômeno inexplicável deixava um rastro de conversão. Muitos que estavam afastados da fé disseram ter voltado para Deus naquele instante. Um cinegrafista da emissora local abandonou a cobertura e caiu de joelhos em meio aos cabos e tripés. Não dá para filmar o céu, só dá para se render a ele. E ali, sob o céu tocando a terra, o coração de cada pessoa se tornava mais sensível, mais humano. Era como se Nossa Senhora Aparecida estivesse devolvendo a simplicidade da fé àqueles corações tão acostumados a provas e registros. E se você me permite um conselho, pare agora por um instante, desligue o mundo, feche os olhos. Deixe que o Espírito Santo te mostre o que não se pode filmar. Talvez você esteja esperando que Deus fale alto, apareça em uma fotografia ou te dê um sinal gritante, mas Ele sussurra, Ele é discreto, Ele aparece em silêncio, como naquela manhã sobre a Basílica. A tecnologia não conseguiu capturar a silhueta luminosa, mas você pode capturá-la em oração. E esse é o segredo da devoção mariana. Não é sobre ver com os olhos, mas sentir com a alma, porque a fé que nos transforma é sempre uma experiência vivida, não editada. Ah, como é bonito quando Deus reúne o povo como num só coração. A aparição mariana não fez distinção de ninguém. Foi ali, diante daquela silhueta luminosa pairando sobre a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que o Brasil inteiro se ajoelhou. Vieram paulistas de metrô e sertanejos a cavalo. Vieram cariocas de tênis branco e nordestinos com chinelo gasto. Artistas e empresários dividindo espaço com catadores de recicláveis, evangélicos orando de mãos dadas com espíritas. Estudantes universitários, freiras idosas, mães solteiras, crianças e políticos em silêncio. Era como se o Espírito Santo dissesse: hoje não há rótulos, só filhos. A multidão se tornou um só corpo. Por cerca de 6 horas, as diferenças sumiram. Não havia mais classe social, nem sotaque, nem cor partidária. A única bandeira hasteada naquele lugar era a do reino dos céus. A fé católica florescia em gestos espontâneos de perdão. Filhos abraçando pais ausentes, ex-casais orando juntos, vizinhos que há anos não se falavam trocando sorrisos. O manto de Nossa Senhora Aparecida parecia cobrir não só os céus, mas cada alma disposta a recomeçar. Era um tempo de reconciliação, de união nacional, de comunhão religiosa viva, como se estivéssemos revivendo Atos 2, quando a igreja nascente experimentou o derramar do Espírito sobre toda a carne. E meu irmão, minha irmã, ali não havia discurso político, nem debates teológicos. O que se vivia era puro evangelho encarnado.
O amor de Deus, reunindo o que o pecado tentou separar. Como Jesus orou ao Pai em João 17:21, que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Foi essa oração que se cumpriu naquele dia. Uma multidão tão diversa, mas tão unida, só poderia ser fruto de uma manifestação divina. Foi mais do que peregrinação. Foi pacto espiritual coletivo. Um encontro entre o povo e sua mãe do céu, em que cada um se reconhecia no outro. Onde havia divisão, surgiu comunhão. Onde havia mágoa, floresceu abraço. Naquele tempo suspenso entre céu e terra, todos falavam a mesma língua, a da fé. Não importava o credo anterior. O que contava era a presença de Deus. Um jovem espírita relatou: senti algo que nunca senti. Vi uma luz que não era física, era paz. Uma evangélica chorava sem parar e dizia: eu nunca entendi a devoção mariana, até hoje. E todos esses testemunhos de fé mostravam que o que ocorreu ali foi um fenômeno inexplicável, não apenas na natureza, mas nas almas. O milagre não estava só no céu, estava nas mãos dadas, nos corações restaurados, nos sorrisos reencontrados. Era como se o Brasil tivesse se ajoelhado inteiro e levantado mais leve. E talvez você carregue hoje alguma dor, alguma mágoa antiga, alguma divisão que parece impossível de curar. Pois eu te digo, em oração, esse mesmo Espírito que uniu uma nação diante da silhueta de Nossa Senhora Aparecida deseja visitar sua casa. A mesma graça que fez multidões se perdoarem naquele dia pode tocar o seu coração agora. Feche os olhos e ore. Senhor, onde há separação, traga reconciliação. Onde há orgulho, plante humildade. E onde houver escuridão, que floresçam rosas azuis. Porque não há muralha que resista à presença daquela que carrega o Cristo nos braços. E onde Maria passa, Jesus não demora a agir. E então começaram os sussurros. Primeiro discretos, depois em uníssono. Você viu as flores? Alguém perguntou. Está sentindo esse perfume? Respondeu o outro. Rosas azuis, sim, azuis. Começaram a brotar no entorno da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, fora da estação, fora de qualquer explicação natural. Espalharam-se pelos jardins, calçadas e até mesmo entre as pedras da passarela. Era como se o céu estivesse respondendo ao clamor da multidão com um toque de beleza que só pode vir de Deus. E o ar? O ar estava impregnado de um perfume doce, diferente de tudo o que se possa descrever, um sinal sensorial de uma manifestação divina palpável. Mas os milagres não pararam nas flores. Uma mulher cega há 22 anos segurava uma imagem da Virgem em uma das mãos e com a outra tocava o chão. Quando abriu os olhos, viu, tudo voltou. A luz, as cores. Eu vejo o céu, gritou e caiu de joelhos. Um menino com autismo severo, que nunca havia falado ou olhado nos olhos da mãe, começou a cantar, suave e compassadamente, as palavras da oração Ave Maria. E ela chorava sem acreditar. O povo em volta se ajoelhava. A fé católica era testemunhada em carne viva. A silhueta luminosa ainda pairava. Mas agora era como se os milagres descessem dela, como pétalas invisíveis de cura e misericórdia. Relatos de cura se multiplicaram. Um senhor com câncer terminal levantou da cadeira de rodas e começou a andar. Uma jovem em mutismo infantil falou pela primeira vez. Ela me tocou. Um homem com paralisia no lado esquerdo do corpo gritou: tô sentindo, e saiu correndo. Mas o mais curioso de tudo, nenhum equipamento médico conseguiu registrar as mudanças. Monitores falhavam, exames sumiam, aparelhos desligavam. Era como se o próprio milagre dissesse: não quero ser provado, quero ser crido. E nesse mistério, o fenômeno inexplicável se tornou mais real do que qualquer diagnóstico. A medicina não sabia o que fazer. O hospital municipal foi tomado por peregrinos com histórias sobrenaturais. Mas não havia ficha, não havia laudo, havia testemunhos. E como diz Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Foi isso que encheu Aparecida, fé viva, pulsante, que não pede autorização à razão. A cura milagrosa não se limitou ao corpo,
mas tocou a alma. Casamentos restaurados, vícios quebrados, depressões dissolvidas. O que parecia impossível aconteceu em minutos e ninguém conseguia explicar. Mas todos sabiam, Nossa Senhora Aparecida estava ali e quando ela vem, o impossível se curva. E hoje, ao lembrar disso, eu te pergunto com o coração aberto, qual é o milagre que você está esperando? Talvez seja cura física, talvez seja libertação emocional, talvez seja reconciliação com alguém que você ama, talvez seja ouvir a voz de um filho que nunca falou. Meu querido, minha querida, o mesmo céu que se abriu sobre Aparecida pode se abrir sobre sua vida agora. Feche os olhos e ore com fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Marcos 9:24. Peça, clame, persevere, porque onde há devoção mariana sincera, há intercessão poderosa. E onde há fé verdadeira, o céu responde com rosas azuis. Quando os milagres começaram a se espalhar, era natural que os especialistas viessem tentar entender. Médicos, biólogos, psicólogos, engenheiros, físicos, todos com seus aparelhos, seus gráficos, seus métodos. E todos eles, um a um, se viram desarmados. A Universidade de São Paulo enviou um grupo com o psiquiatra Dr. Álvaro Mendes, conhecido por sua seriedade e ceticismo respeitoso. Ele observou, entrevistou, examinou. Depois, abaixou os olhos e declarou: isso contradiz toda a lógica médica. Não tenho explicação. A aparição mariana havia desafiado a razão e, ao mesmo tempo, despertado algo mais profundo, o reconhecimento do sagrado. Foi a vez dos teólogos da PUC-SP, estudiosos da fé católica e da espiritualidade popular, comparecerem ao local. Esperavam encontrar euforia coletiva ou talvez algum tipo de histeria, mas o que viram foi serenidade, coerência, paz. Isso não é manipulação de massas, é experiência mística legítima, afirmou o professor Silveira. Até os laboratórios mais equipados, enviados para coletar amostras das rosas azuis, relataram anomalias nos resultados. As flores não respondiam às reações químicas habituais, como se tivessem sido criadas por uma mão que não obedece às leis da biologia, mas às leis do céu. Na tentativa de documentar os fenômenos, pesquisadores de imagem infravermelha e frequências eletromagnéticas trouxeram sensores, drones e radares. Nada captou a silhueta luminosa, nada captou o calor, nada captou a vibração. E foi então que um cientista, ateu confesso, murmurou diante da multidão: se a ciência não explica, talvez seja a hora de escutar o silêncio. Foi nesse instante que lágrimas brotaram até entre os céticos, porque há momentos em que Deus não precisa provar nada, Ele apenas se mostra, e a fé não pede permissão para entrar. Ela vem como uma brisa, como em João 3:8. O vento sopra onde quer, e mais uma vez, não houve espetáculo, nem exagero. Apenas um sopro do Espírito Santo que fez os joelhos se dobrarem, inclusive os mais resistentes. A devoção mariana, tantas vezes tratada como simples tradição popular, mostrou sua profundidade, uma ponte entre razão e mistério, entre ciência e céu. O fenômeno inexplicável provocou em muitos o que livros não ensinam e provas não forçam: uma transformação espiritual genuína. Um professor, antes indiferente à fé, foi encontrado ajoelhado, rezando o terço com as palavras entrecortadas por soluços. Era a alma se rendendo àquilo que o cérebro jamais alcançaria. E talvez você, ao ouvir tudo isso, pense: mas eu não sou muito religioso. Não tem problema. Deus não exige diploma teológico, nem histórico de santidade. Ele se manifesta onde encontra espaço. E se até os mais estudiosos disseram não sei, que liberdade você tem para dizer eu creio? Ore agora com coragem. Senhor, não preciso entender tudo. Preciso apenas crer no teu agir. Porque quando a fé se apresenta com pureza, até a ciência se ajoelha. E onde os cálculos falham, a oração prevalece. Os dias que se seguiram foram como ondas que não cessavam. A notícia da aparição mariana e dos milagres em Aparecida percorreu o Brasil e cruzou fronteiras. Não era mais só um acontecimento local.
era uma chamada nacional à fé, à esperança, à comunhão religiosa. O livro Diário das Graças de Nossa Senhora, escrito por Irmã Conceição, testemunha ocular dos milagres, tornou-se o mais vendido da história brasileira. Cada página carregava relatos de fé católica viva, experiências místicas, curas, reconciliações e visões. Era mais do que papel e tinta, era um relicário espiritual, um convite para que cada casa se tornasse um altar. A repercussão foi tamanha que o governo federal, em ato inédito, decretou o dia da aparição como feriado nacional. Um tempo de pausa para reflexão e unidade espiritual. Escolas, empresas, instituições públicas pararam, não por imposição, mas por gratidão. Era como se todo o país, independentemente de credo, tivesse reconhecido que ali aconteceu algo que ultrapassa a lógica humana. Era um chamado à devoção mariana, à reconciliação nacional, a fé que une. As ruas foram tomadas por procissões espontâneas. Rosários se multiplicaram nas mãos do povo. Era o Brasil se curvando em honra à Mãe do Céu. A Basílica de Aparecida passou a receber 10 vezes mais visitantes. Peregrinação virou resposta, não só do interior de São Paulo, mas de toda a América Latina. Caravanas do Chile, da Argentina, do Paraguai, de Honduras, todos atraídos por um só motivo: experimentar de perto o lugar onde o céu tocou a terra. E ali, diante daquela cúpula onde a silhueta luminosa foi vista, muitos diziam: não vim por turismo, vim por transformação espiritual. Famílias inteiras se ajoelhavam, doentes pediam cura, céticos buscavam sentido e voltavam diferentes, porque quem passa por Aparecida não volta como chegou. Algo muda, algo se alinha com o céu. O jornalismo religioso continuou a cobrir os desdobramentos, mas com um novo tom. Já não se tratava de notícia no sentido frio, era anúncio de fé. Em cada reportagem havia reverência, em cada matéria, testemunhos. E os testemunhos de fé não paravam. Em muitas cidades, grupos de oração nasceram por causa do que foi visto. Crianças começaram a rezar o terço com naturalidade. Escolas incluíram momentos de silêncio e contemplação. Era como se aquela manifestação divina tivesse acendido uma luz que ninguém mais podia apagar. Uma luz que nos lembra: quando Maria aparece, é porque Jesus está por perto. E você que está aqui comigo agora, que tem acompanhado essa história desde o primeiro momento, pergunte a si mesmo: o que essa aparição muda em mim? Porque não é só sobre o que aconteceu lá fora, é sobre o que Deus quer fazer dentro de você. O legado mais poderoso não está nos livros, nem nos números de visitantes, mas no coração que se abre para a transformação. Feche os olhos e diga: Senhor, que minha vida também seja um altar, que eu me torne um santuário vivo, onde a tua presença habite, porque a maior peregrinação não é aquela que fazemos com os pés, mas com o coração em direção ao céu. A tarde ia caindo, e o céu começava a mudar de cor. Tons de ouro e rosa tingiam as nuvens sobre a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. O milagre já durava horas, mas ninguém queria sair. Foi nesse momento, como num sussurro que rompe o silêncio, que João, o menino autista que cantou Ave Maria, caminhou até o centro da passarela da fé, segurando uma rosa azul. Ele olhou para o alto, com um brilho que não vinha apenas dos olhos, mas da alma, e disse: ela promete voltar no tempo da grande provação. Todos ouviram, todos se calaram. Era como se o próprio céu usasse a boca de uma criança para falar com o mundo. Profecia pura. Assim como em Joel 2:28, onde está escrito: derramarei o meu espírito, vossos filhos profetizarão. Ali se cumpria a palavra. João não falava por emoção, ele falava por unção. O ar ficou denso, como se a atmosfera tivesse se transformado em altar. E então, lentamente, a silhueta luminosa começou a subir. Não era voo, nem desaparecimento, era ascensão. Uma elevação suave, serena, gloriosa. Milhares de olhos acompanhavam sem conseguir piscar. Nenhum celular funcionava, nenhuma câmera captava, mas ninguém duvidava.
A Mãe de Deus voltava ao céu, deixando atrás de si um rastro de fé que jamais se apagaria. Os sinos começaram a tocar, ninguém os acionou. De maneira espontânea, todas as igrejas do Vale do Paraíba e mais além começaram a soar juntas. Era como se o próprio céu tivesse regido um coral invisível. A multidão, ainda em silêncio, começou a cantar, e em uníssono 30.000 vozes entoaram Santa Maria, Mãe de Deus. Era o coro de um povo que tinha sido visitado, curado, transformado. Um povo que agora sabia. O milagre não era apenas o que se viu, mas o que ficou. A comunhão, a reconciliação, a chama da devoção mariana reacendida. Era o início de um novo tempo espiritual. E eu te digo, com todo o amor pastoral que há em mim, essa promessa ainda ecoa. Ela voltará. E quando voltar, será em tempo de provação, como disse o menino João. Mas não para causar medo, e sim para lembrar que nunca estivemos sozinhos. A presença de Maria nos aponta sempre para Jesus. E Jesus é o centro, Ele é a razão. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. A aparição foi um chamado. A cura, um sinal. O silêncio, um ensinamento. Tudo aquilo apontava para o que Deus quer fazer em mim e em você. Gerar transformação espiritual que nenhuma crise deste mundo poderá apagar. Então ore comigo agora, em voz alta se puder, ou em silêncio se for o caso, mas ore com tudo o que você é. Senhor, eu recebo essa visita do céu como um chamado. Quero viver em comunhão contigo. Quero estar pronto para o tempo da provação. Quero ser sinal de fé em meio ao caos, luz em meio às trevas. Santifica minha casa, transforma meu coração. Que a mesma rosa azul que floresceu naquele dia, floresça também na minha alma. Porque, meu irmão, minha irmã, mesmo quando os céus parecerem fechados, lembre-se, o céu já tocou a terra e um dia tocará novamente. Se essa mensagem falou com o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa sentir o toque do céu hoje. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações, porque nas próximas orações o Senhor ainda vai te surpreender com curas, respostas e consolo. Aqui você faz parte de uma comunidade que ora, cresce e caminha na fé, juntos como irmãos. E agora eu te deixo uma pergunta que pode mudar sua vida espiritual. Se Maria aparecesse hoje na sua casa, o que ela encontraria dentro do seu coração? Responda nos comentários. Eu quero ler o seu testemunho, sua dúvida ou sua oração, porque este é um espaço de escuta, acolhimento e fé verdadeira. Na tela está aparecendo um próximo vídeo que vai continuar te guiando nesse caminho de transformação espiritual. Não pule, assista até o fim. Deus quer falar com você por completo, e até lá, que a paz de Cristo te envolva, que a intercessão de Maria te proteja e que sua alma jamais se esqueça. O céu já tocou a terra e tocará de novo. Fica com Deus e até a próxima oração.